Boa noite, povo de Deus. Inicia aqui mais um culto, né? Começou com a nossa irmã Cláudia ministrando aí uma palavra, oração, depois veio o nosso irmão Ed, e agora é um momento muito esperado, né? O momento da palavra com o nosso pastor, né? A pastora Denilson, ele irá ministrar a palavra. Então, enquanto as pessoas vão entrando aí, né, na live, eu vou estar aqui com os irmãos conversando e fazendo também uma pequena oração, né? Porque que nem a nossa irmã Cláudia, ela iniciou com uma oração em pró, né? Em pró do pessoal autônomo, em pró da economia do nosso país, a crise em qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise enorme no nosso país. E é crise econômica, e muitos nesse momento estão num momento de desespero porque estão passando por necessidade, por fome, por tribulação, por algumas angústias a qual eles estão passando, porque é um momento difícil para o nosso país e para a humanidade. É um momento ao qual nós, como povo de Deus, estarmos clamando ao Senhor por misericórdia. É um momento de nós estarmos clamando ao Senhor por misericórdia da nossa nação, por misericórdia do nosso planeta, por misericórdia das nações. É o momento de nós estarmos pedindo por misericórdia. Então é um momento ao qual nós iremos estar orando, é o momento em qual vocês vão estar entrando aí na live, enquanto o pastor vai se preparando, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou estar fazendo essa oração em pró dos autônomos, da economia do nosso país, e também estar intercedendo para que esse vírus vá bem longe, vá embora, seja exterminado do nosso país, exterminado do mundo, exterminado de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, o privilégio, Senhor, de nós estarmos cultuando, Senhor, a Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu povo, Senhor, estar unido em um só propósito, Senhor, em estar em oração, Te buscando, Senhor, buscando um Deus que responde ao clamor, um Deus que responde, Senhor, à oração, Senhor, do justo. Pai, eu venho Te pedir misericórdia, Senhor, pela nação brasileira, misericórdia, Senhor, por toda a humanidade, Senhor, eu venho pedir misericórdia, Senhor. Ó Pai, muitos estão, Senhor, pensando, Senhor, que é o inimigo, Senhor, que é a luta, mas, Senhor, aparentemente, Senhor, pela Bíblia, Senhor, parece que o Senhor colocou as suas mãos, Senhor, em pró, Senhor, da humanidade, para haver um despertar, Senhor, da humanidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, isso já é sinal, Senhor, de princípio de dores, sinal, Senhor, da Tua vinda, Pai, mas eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, tenha misericórdia dos autônomos, tenha misericórdia, Senhor, da economia do nosso país, tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que precisam se alimentar, que precisam, Senhor, se sustentar, tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que pegaram o coronavírus. Senhor, vai visitando os hospitais, vai visitando, Senhor, todos os hospitais da nossa nação, Pai, nesta noite. Senhor, nós repreendemos, Senhor, este vírus, nós expulsamos este vírus em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esse vírus seja exterminado da nossa nação, exterminado da humanidade, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que se o Teu povo se humilhar, Senhor, e orar, Senhor, e se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor, o Senhor viria, Senhor, com a providência, Senhor, o Senhor viria, Senhor, com a solução, ó Pai. Então, Senhor, nós como Teu povo, Senhor, estamos, Senhor, nos humilhando, Senhor, perante a Ti, Senhor, um Deus que responde clamor, um Deus que responde a oração, ó Pai. Ó Senhor, venha olhar pela nossa nação, venha ter a misericórdia da nossa nação nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu Te peço, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela nossa irmã Cláudia, a qual ministrou, Senhor, uma oração, Senhor. Obrigada pelo nosso irmão Ed, que fez, Senhor, o louvor, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu povo, Senhor, a qual está reunido, Senhor, nessa live, Senhor, orando, Senhor, Te buscando, Senhor, e querendo ouvir, Senhor, algo de Ti nessa noite, Pai.
Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, seja com a economia do nosso país, Senhor. Senhor, dê a direção, Senhor, para o nosso governante, Senhor, para os governantes, ó Pai. Dê, Senhor, a direção, Pai, correta, Senhor, porque nós estamos vivendo dias maus, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que se nós nos humilharmos e te buscarmos, Senhor, o Senhor é um Deus que pode solucionar os nossos problemas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ser o nosso Deus e ter nos escolhido no meio de milhares para estarmos aqui, Senhor, nessa live, Senhor, te adorando, bendizendo o seu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Pai. Deus, obrigada. Mais um dia, Senhor, por nós estarmos, Senhor, na tua presença, Pai. Obrigada, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Logo, logo vem o pastor aí com a palavra. Eu vou fazer a chamada, hein? Eu vou fazer a chamada aí. Quem está participando aí, eu vou estar fazendo a chamada aí da igreja, o pessoal da igreja, brincadeira, mas esteja participando, esteja compartilhando esse vídeo para outras pessoas estarem participando e ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrado pela palavra do Senhor, porque muitas vezes existem pessoas que estão nos seus lares angustiado, atribulado, precisando de uma palavra, precisando que Deus libere uma palavra para essa vida ser mudada. Então seja você um canal de bênção, seja você um canal de bênção. Compartilhe essa live com outras pessoas, compartilha no seu Facebook, compartilha aonde você puder compartilhar, esteja compartilhando, porque outras pessoas precisam ouvir o que Deus tem para falar, o que Deus tem para liberar para ela. Muitas vezes tem pessoas que estão pensando em suicídio, pensando em se matar por ver o caos do nosso Brasil, por ver o caos que está acontecendo. Então você seja um canal de bênção aí, vai compartilhando, vai liberando aí uma palavra de bênção para essas vidas a qual estão necessitando ouvir a palavra do Senhor. Eu agradeço aos irmãos aí da Fonte de Sabedoria e Graça que estão aqui nessa live. Isso mesmo, compartilhe, esteja conosco, estejam juntos, porque nós somos igreja. Igreja é quando nós estamos reunidos. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos, cada um no seu lar, mas estamos unidos através dessa live, orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros. Então, este é o momento de nós estarmos juntos. Muito obrigado por cada um de vocês. Agora eu vou falar com o pastor para ele vir com a palavra poderosa a qual Deus ministrou na vida dele. Ele ficou hoje o dia inteiro lá no quarto pedindo para o Senhor uma palavra. Eu creio que Deus vai falar com você através da vida do nosso pastor, uma palavra poderosa. Agora seja você um canal de bênção, ouça a palavra e transmita essa palavra a qual Deus irá usar o pastor Adenilson. Muito obrigada, saudade de todos. E logo depois que o pastor Adenilson terminar a palavra, vai vir a mesa da comunhão aí na sua casa, cada um com a sua mesa da comunhão. Beijo, tô com saudade de todos vocês, vocês moram no meu coração, viu? Beijo, povo de Deus, saudade, beijo. Vem, pastor Adenilson, o povo tá esperando por você. Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia aqui trazendo a responsabilidade, trazendo a palavra de Deus nesses dias maus, nesses dias caóticos. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas. Então é nesse momento, nesse cenário que o povo de Deus tem que levar as boas novas. Então a responsabilidade, ainda não estou acostumado, mas trazer aqui a palavra de Deus. Não sendo muito demorado, que você pudesse acompanhar comigo. Se você pudesse abrir a sua Bíblia, você bem devagar, para que a gente possamos, não é um estudo, mas é uma palavra de meditação. É diante desse caos, é diante dessa crise, diante dessa situação, o que fazer para que nós possamos ter dias de vitória, dias de conquista, que Deus possa ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Está lá escrito na carta de Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1.
que vai trazer uma mensagem, vai trazer uma reflexão, vai trazer para nós algo que possamos colocar em prática, e quando nós colocamos em prática, a glória do Senhor, o poder de Deus é manifestado. Para que você saiba, a carta de Tiago é a carta da prática da palavra de Deus. A essência, quando Tiago ele escreve esta carta, ele escreve essa carta com o intuito do que dos irmãos não somente ter uma orientação, mas ter a prática. É aquele versículo que diz: o que adianta você mostrar a sua fé e sem obras? As obras, a fé sem obras, ela é morta. Então o áureo desta carta de Tiago, que ele redige, ele escreve, é o intuito desse escritor de que nós possamos colocar em prática a palavra de Deus. Então, se você quer aprender a colocar em prática a palavra de Deus, o que colocar em prática da palavra de Deus, você ler a carta ao Tiago, carta de Tiago, a qual ele escreve para os irmãos. Tiago, para quem não sabe, era irmão de Jesus Cristo. Então acompanhe comigo aqui, vou ler bem devagar. Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, a qual Deus nesse dia quer te exaltar. Mas para isso, meu querido, minha querida, para isso nós precisamos seguir uma jornada, um caminho. Para isso nós precisamos trilhar alguns princípios da palavra de Deus. Porque diante do caos, a única coisa que nós queremos é que Deus nos exalte. Nós queremos que Deus verdadeiramente traga a nossa vitória. Então Tiago, ele escreve como Deus pode nos exaltar em tempo de crise. Então, amados, vem aí, compartilhe, como diz a minha esposa, eu não sou muito desse negócio, ainda sou do tempo antigo, mas compartilhe aí, dá o seu like, faz aí o seu sininho, não sei como é que falar, o Instagram e outras coisas mais. Por quê? Porque eu tenho uma palavra profética para você neste dia, chamado hoje. Deus quer te exaltar em tempo de crise. Esse poderia ser o tema da mensagem desse dia. Deus quer te exaltar em tempo de crise. Como, pastor? Acompanhe comigo na palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, diz assim: de onde procede as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, ou seja, que luta na vossa carne, ou seja, no seu sentimento, na sua vontade? Cobiçais e nada tens, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazeis guerras e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjar, ou seja, para gastar nos vossos prazeres, em outra tradução, em deleites. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supodes que em vão afirma a Escritura, é que com ciúmes, ou seja, com zelo, que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça, para que se diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E aqui o versículo chave deste capítulo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diante da crise, Deus quer te exaltar. Amém? Acompanhando, continuando. Versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Outro: purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, conversei o vosso pranto em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. Aleluia! Em tempo de crise, Deus quer te exaltar. Então aprenda com a palavra de Deus
como nós podemos ser exaltados em tempo de crise. No capítulo de número 4, Tiago, ele traz uma ênfase. Tiago traz uma ênfase dizendo, olha, sabe por que você não está conseguindo? Sabe por que as suas orações não estão sendo respondidas? Sabe por que as coisas que você tem, daqui a pouco você perde? Sabe por que você começa um projeto e não termina? Sabe por que as coisas, parece que o mal, parece que está prevalecendo? Você sabe por que a situação da tua vida, da tua casa, a vida profissional, sentimental, está assim no meio de tribulação, meio de angústia? Sabe por quê? Porque você não sabe pedir. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, como eu não sei pedir? A Bíblia diz que eu tenho que pedir. Sim, às vezes nós pedimos, mas qual é a intenção daquilo que nós estamos pedindo? Às vezes você está pedindo o que é certo, às vezes você está pedindo verdadeiramente aquilo que você precisa, mas qual é a intenção deste pedido? O que o Tiago está querendo dizer não é aquilo que nós pedimos, não é aquilo que nós estamos fazendo, mas sim é as nossas intenções. É aquilo que está dentro de nós, é aquilo que move nós, é aquilo que faz a gente se mover, é aquilo que faz a gente ter a motivação de executar, de realizar. Diante da crise, Deus quer te exaltar. Oh, amados, oh, pessoas ainda que estão me ouvindo, estão me vendo, entendam uma coisa que eu estou trazendo para você, uma palavra profética do reino de Deus em tempo de crise. Eu sei que você já está cansado de falar sobre o coronavírus, está cansado de falar sobre essa doença, de quarentena, é disso, é daquilo, fica ou não fica. Aquieta-te o teu coração, porque o nosso Deus é um Deus que exalta o seu povo em tempo de crise. E diante disso nós temos que ter a intenção, a ideia de como o Senhor pode me exaltar em tempo de crise. E Tiago dá uma orientação. Lembra-se que esta carta é a carta da prática. É a carta de nós colocarmos em prática a palavra de Deus. É só você ler. Tiago, capítulo de número 1, 2, 3, 4. Ele está expressando que nós temos que colocar em prática aquilo que Deus está nos orientando. E aí ele chega no capítulo de número 4 e está dizendo, olha, sabe por que tem contenda entre vocês? Sabe por que tem guerra? Sabe por que você pede e não recebe? Sabe por que você conquista e daqui a pouco você não tem? É porque você pede mal. Além de pedir mal, você não sabe a situação, você não conhece quem é você. E aí Tiago dá a orientação dizendo, olha, você não sabe que aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigo de Deus, ou seja, você sabe que se teus sentimentos não forem sentimentos conforme a palavra de Deus, você para Deus é inimigo. E aí ele expressa dizendo, olha, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. No grego ele está dizendo que o Espírito Santo tem zelo por nós. Então se tem zelo por nós, ele tem aquela proteção de guardar, de nos ajudar, de nos proteger. Então não estou dizendo para você diante dessa crise, dessa enfermidade, você ser uma pessoa negligente, não. Mas não está com esse pavor, não está com essa angústia, não está com esse desespero, dizendo, ai, do que vai acontecer, aquieta o teu coração, porque em tempo de crise, Deus exalta o seu povo, porque é o momento de diferenciar, é o momento de mostrar aquele a qual nós estamos servindo. Foi assim com o povo de Deus que estava no momento de crise, no momento de angústia, mais de 430 anos no deserto. E aí Deus traz uma estratégia, Deus traz um princípio, parece loucura. Amados, Deus manda o povo colocar sangue de animal na porta. Pensa numa coisa louca. Mas era uma estratégia, era uma diretriz, era um plano, porque Deus queria exaltar o seu povo em tempo de crise, porque ali iria passar a morte. Mas todo aquele que ouviu este princípio, colocou o sangue nos umbrais da porta. Quando o anjo passou, ele percebeu, ele olhava e via aquele sangue, porque aquele sangue simbolizava, ali naquela casa, ouviu a instrução de Deus.
Aquele povo verdadeiramente está morto para o mundo, mas vivo para Deus, aleluia. Ali naquela casa, era um povo que venceu a morte, é um povo que preferiu ouvir a voz de Deus. E diante daquela situação, o anjo da morte passou de casa em casa. Não importa você estar enclausurado em quarentena, não importa você estar escondido, mas se você não estiver enquadrado conforme a palavra de Deus, conforme os princípios de Deus, não adianta nada, o mal vai chegar na sua casa. Mas quando nós ouvimos e atendemos os princípios, a vontade de Deus, Ele verdadeiramente está disposto em nos abençoar. Amém? Aleluia. Então, Tiago, ele traz essa ênfase, é o pano de fundo. Por quê? Porque o povo estava desapercebido, o povo estava desorientado. O povo queria vitória, mas não estava conseguindo. O povo estava querendo fazer as coisas, mas não estava dando nada certo. O povo estava querendo vitória, o povo estava querendo felicidade, alegria, mas nada estava dando certo. E aí ele escreve essa carta orientando, dizendo: vocês estão fazendo as coisas erradas. Vocês estão, sabe por que está tendo contenda com vocês? Sabe por que está acontecendo as coisas com vocês? O problema não é as coisas externas, não são as coisas externas, amados irmãos, que nos impedem de nós sermos vitoriosos. Não é as coisas externas que te impedem de você ser um conquistador, não é as coisas externas que te impedem de que você seja mais do que vencedor. O que te impede é o que está dentro de você, é o que te move dentro de você. É a motivação que está dentro de você. Qual é a motivação de você ir para a igreja? Qual é a motivação minha de fazer essa live? Qual é a motivação dos pastores de fazer essa live? É de não perder membros? É de continuar arrecadando oferta? É de se tornar... Ou verdadeiramente é continuar dizendo: não importa onde nós vamos pregar, a palavra de Deus não pode parar. Paulo mesmo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Qual é a nossa motivação? Porque em tempo de crise, Deus está disposto em nos exaltar. Aleluia! Essa é a orientação de Paulo. Essa é a orientação de Tiago. Desculpe, essa é a orientação de Tiago. Então preste atenção, os dias são maus, as coisas são maus, mas há uma diferença de nós passarmos pelo mal e de nós vivermos o mal. Eu vou repetir mais uma vez, há uma diferença de nós passarmos pelo mal, de nós passarmos pela crise e de nós vivermos a crise. Deus prometeu que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tenhamos de bom ânimo. O que está querendo dizer com isso? Vocês vão passar pela crise, mas a crise não vai estar dentro de vocês, porque vocês vão estar de bom ânimo. Entenda, nós passaremos por crise, nós passaremos por dificuldade, mas nós não viveremos isso, porque Deus exalta o seu povo em tempo de crise. Dá para você entender, dá para você poder compreender, dá para você refletir nessa palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu disse: Senhor, fala comigo, diz algo, Senhor, para que a palavra tenha vida, para que a palavra realmente impacta o povo, para que a palavra... Precisamos entender, passamos pelas crises, mas nós não vivemos as crises. E Tiago, ele traz essa orientação. E o texto áureo, o versículo áureo, que ele diz é o seguinte, são dois, é o 7 e o 10. E o versículo 7, ele diz o seguinte: olha, para que você possa conquistar, para que você possa passar e não viver a crise, você precisa fazer 3 coisas.
3 coisas vão acontecer na sua vida. 3 coisas vão ser realizadas na sua vida. Você jovem, você vai passar por crise, mas você não vai viver a crise. Se você ouvir a instrução do que Deus, que o Espírito Santo do Senhor está ministrando no nosso coração. Versículo 7, acompanhe comigo, irmãos, me perdoa pela exaltação, pela palavra assim meio exaltada, é porque quando Deus ele fala forte no meu coração, às vezes eu não consigo me conter, porque eu fico alegre quando Deus ele dá uma instrução, porque diante da crise, diante de a situação que a situação brasileira, eu vejo o povo por pouco, sabe, se alterar, ficar pensativo o que vai acontecer, o que vai ser, serem pessoas egoístas, pensando em si próprio, pensando, sabe, na própria sobrevivência, não importando com o outro, e não entendendo agora é o melhor cenário para o povo de Deus ministrar a palavra, ministrar as boas novas. E hoje eu tenho boas novas para você nessa noite, nesse dia. Deus te exalta em tempo de crise. Ele não te condena, Ele não te destrói, Ele não te derruba, Ele não te mata, mas Ele te exalta em tempo de crise. Oh, amados, que palavra! Que palavra que, é como diz Deus, antes de falar com vocês, muitas vezes eu estou dizendo, Senhor, eu estou vivendo uma crise tremenda, e Deus me corrige dizendo, filho, você não está vivendo crise, você está passando pela crise, porque você está vivendo é comigo. O povo estava passando pelo deserto, não estava vivendo no deserto. O povo só foi viver no deserto quando deixou de acreditar, quando deixou de ouvir a voz, quando deixou de seguir as instruções de Deus. Deus está te conduzindo pelo deserto, mas ali não é o teu lugar. Deus está conduzindo a sua igreja num momento de crise, mas aí não é o nosso lugar. Deus levou o povo de Israel diante de um mar, uma crise, e agora para onde nós vamos passar, para onde nós vamos ir? De um lado as montanhas, não dá tempo para correr, atrás de nós Faraó, na frente o mar. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer aqui. E Deus diz para Moisés, Moisés, porque clamas a mim, pede para que o povo que marche, porque eu sou um Deus que exalta em tempo de crise, aleluia. E aí Moisés toca nas águas, as águas se abrem, o povo passa, e aí quando o último acaba de passar, e aí Faraó vem com o seu exército, mas é diferente, meu querido. É diferente quem vive em tempo de crise, quem passa em tempo de crise. Quem vive em tempo de crise não consegue passar o mar vermelho, mas quem passa o mar vermelho é aquele que está passando, não está vivendo a crise. Faraó estava vivendo a crise. Por isso, ele não conseguiu passar o mar vermelho. Miriam, no final, ele começou a cantar, a jubilar, só o Senhor é Deus. E Deus ali estava mostrando para o povo, vocês vão passar, mas vocês não vão viver o tempo da crise, aleluia. Só que o povo na jornada do deserto não entendeu. Deus estava tentando colocar na sua mente, Deus estava tentando colocar neles, tirar essa escravidão do coração deles, porque todo momento que eles se encontravam em crise, eles achavam que eles estavam em crise, querendo voltar para o Egito. Toda vez que nós achamos que estamos na crise, nós queremos voltar para o Egito, nós queremos voltar para trás, mas aquele que sabe
sabe que está passando pela crise, ele não volta atrás, ele não recua, porque Deus disse na sua palavra que Deus não se agrada daquele que retrocede. Fiel a Deus um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não se tardará, mas o meu justo viverá da fé. A minha alma não tem prazer nele. Entenda, povo de Deus, entenda, você que está me vendo neste dia, você não está na crise. Não permita que o diabo coloque isso na sua mente. Você não está na crise, você está passando pela crise. Há uma diferença: aquele que vive não tem como sair, aquele que passa é temporário, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. E o povo foi passando. Eu já volto aqui em Tiago, mas vamos deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É porque tem gente neste dia, nesta noite, precisa ouvir esta palavra, precisa ouvir esta mensagem, porque está triste, está chorando, está desesperado, está dizendo: eu não aguento mais essa crise, eu não aguento mais a situação, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Ei, o Espírito Santo de Deus manda te dizer: você não está vivendo, você está passando como Ana passou. Ela chorou uma, chorou duas, mas num dia Deus ouviu a voz de Ana e deu um filho chamado Samuel. Estava vivendo uma crise, ela estava passando por uma crise. Entenda, amados, entenda, povo de Deus, porque quando nós entendemos isso, nós avançamos, nós prosseguimos, porque nós somos um povo que marcha, nós somos um povo que avança. Vem a crise, mas nós vamos passar. Assim também era o povo que estava, os discípulos de Jesus, ali no barco. No momento que Jesus disse: entra no barco, vamos passar para o outro lado. Veja, Jesus disse: vamos passar, não vamos ficar. E aí o povo entra no barco, os discípulos entram no barco, e no meio do mar se levanta uma grande tempestade, um desespero total, assim como nós estamos passando. Fica o desespero, fica a aflição no coração, dizendo: vamos perecer, porque nós estamos nesta crise. Só que eles esqueceram que Deus havia dito, Jesus havia dito: vamos passar. Aleluia, vamos passar, vamos passar. E ali eles entraram no desespero. E aí foram acordar Jesus. E ali eles acordaram Jesus e disse: mestre, não te importa que vamos perecer? Aí Jesus disse para eles: ó homens de pouca fé, por que duvidaste? Veja bem, o duvidar é porque Deus havia liberado uma palavra, havia liberado uma palavra profética. E essa palavra profética foi que eles iriam passar o mar. Só que Jesus não disse que essa jornada haveria uma tempestade, mas eles tinham que acreditar, independente do que aconteça, Deus vai nos ajudar. Porque em tempo de crise, Deus quer te exaltar. Foi isso que... Não estou gripado não, né, amados?
Foi isso que Jesus falou para Pedro e disse: Pedro, por que tivestes pouca fé? E aí Jesus diz: aquieta-te ao mar, aquieta-te ao vento. E o mar e o vento lhe obedeceram. Ele disse: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele, além de ser Deus, é alguém que sabe que a crise, ela passa. Ela passa. O que eu quero que você entenda nesse dia, que você não está vivendo uma crise, que você está passando pela crise. Quando nós entendemos isso, gera dentro de nós uma outra motivação, gera dentro de nós uma outra atitude. E é isso que o inimigo da nossa alma colocar na nossa mente que você não está passando. Porque quando se fala de passar, é algo que passa. Mas quando se fala de algo que você está vivendo, é algo permanente. E quando entende isso, muda dentro de nós alguma ação. Exemplo, tinha uma mulher, Fenícia, que ia atrás de Jesus gritando que a sua filha está endemoniada. Está. Ela não é, ou ela não tem. Então, quando essa mulher chegou diante de Jesus, disse que a filha dela se encontrava endemoniada. Ela está dizendo que isso era passageiro, que isso não pertencia a ela. Por isso que essa mulher, ela insistiu, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada. Uma endemoniada. Deu para entender? Vou repetir mais uma vez. A minha filha está endemoniada. Ela não é uma endemoniada. É um estado. E é um estado passageiro. Por isso que esta mulher, ela ousou insistir na libertação da sua filha. Pega o exemplo, amigo. A Bíblia está cheia disso. Ô Espírito Santo, preciso voltar aqui para o texto. Mas Deus, Ele te colocou aqui para te dizer isso. Você não é o que diz que você é. Isso é passageiro. Você é aquilo que Deus disse que você é. Aqui, ó. Eu não sou isso. Isso aqui é passageiro. Porque Deus preparou um corpo de glória. Preparou algo maravilhoso. Aqui nessa terra não é. Porque Deus preparou algo melhor. Por isso que Deus nos exalta em tempo de crise, porque nós não vivemos a crise, nós passamos pela crise. Entenda isso. É isso que nós temos que ministrar, essa mensagem, essas boas novas para as pessoas que elas se acham que estão em crise. Você não sabe o que eu estou vivendo, olha isso, olha aquilo. Não estou dizendo para você ser cego. Eu sei que alguns estão desempregados, alguns estão doentes, alguns estão com dívida. Eu sei que tudo isso é verdade, mas isso não é a sua realidade. Você está passando, porque basta, meu querido, uma palavra de Deus para mudar a sua história. A viúva de Sarepta, ela não estava na crise.
Ela estava passando por uma crise. Por isso que Deus havia dito para o profeta: vai a Sarepta, lá tenho ordenado uma viúva para te sustentar, como alguém em crise sustentar alguém. Se essa mulher tivesse esta mentalidade: eu estou em crise, não posso te ajudar. Mas Deus é um Deus que age em tempo de crise. Eu fico imaginando o profeta Elias no caminho, procurando quem ia sustentá-lo ele. E aí ele olha aquele cenário, aquela senhora catando graveto. Imagina aquele tempo de crise, 3 anos e meio sem chover. Imagina a escassez de alimento. Imagina a escassez de tudo. E aquela mulher foi enviada por Deus, foi escolhida por Deus para mostrar para mim e para você: quando Deus escolhe alguém, esse alguém não vive em tempo de crise, mas passa pela crise. Deus escolheu aquela viúva e disse: ela vai te sustentar. Por isso que o profeta foi ousado. Por isso que o profeta teve a ousadia de dizer: me dá-me um pouco de comer. Mas aquela viúva disse: eu não tenho nada. O que eu tenho é só para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, e o que nós temos é só para nós. Ideia de quem está na crise, mas a ideia quem está passando pela crise diz diferente: ei, mulher, faz primeiro para mim e depois para você. Aleluia. Porque quem passa pela crise, quem tem a consciência que está passando pela crise, tem ousadia nas atitudes, tem ousadia nas palavras, tem ousadia de dizer: eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive. Jó tinha certeza que não estava vivendo crise, mas ele estava passando por uma crise. E aquela viúva diz: conforme a tua palavra, eu vou fazer. Eu vou acreditar que eu não estou vivendo uma crise, mas que eu estou passando por uma crise. E aí aquela mulher fez o bolo para o profeta comeu, e o profeta disse para ela: durante esse período, não vai faltar azeite na tua botija, e nem farinha vai faltar. Por quê? Porque quem entende que nós não vivemos em crise, nós passamos pelas crises. Por isso que Jesus, em sua palavra, ele diz: deixa-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Sabe qual é a paz do mundo? É a paz de quem não passa pela crise. E sabe qual é a paz daquele que serve a Jesus? É aquele que passa pela crise, mas sabe que não vive na crise. Porque as pessoas que não têm essa consciência, quando entram em crise, elas ficam desesperadas, elas não têm paz. Mas aquele que entende que está passando pela crise, ele vai dizer que nem um salmista: eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem. O meu socorro vem, sabe por quê? O meu socorro vem porque eu só estou passando por uma crise, eu não estou vivendo a crise. Entendeu? Entendeu?
Entendeu? Porque o apóstolo Paulo diz que no seu último dia de fôlego de vida, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque ele passou por uma crise, mas ele não viveu esta crise. Você entendeu? Quando Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo disse: quando eu sou fraco, aí eu sei que eu sou forte. Como é loucura, é algo surreal. Como é que pode ser fraco, ser forte? A diferença é: eu vivo ou eu passo? Porque Deus exalta em tempo de crise. E é isso que Tiago está trazendo, esta mensagem para o seu povo. Que Deus exalta em tempo de crise. Que Deus exalta em tempo de situação, de circunstância difícil, mas tem que entender que aquele que tem a confiança, tem a certeza que vai passar pela crise, ela encara. E aí você vai perceber, você está na crise ou você está passando pela crise. Olha o teu comportamento, olha a tua postura, olha o teu temperamento, olha as tuas preocupações, olha o teu desespero. É o desespero de alguém que vai passar ou de alguém que vai ficar? Olha o desespero do povo de Israel quando estava diante da promessa. Vai passar ou vai ficar? O Espírito Santo de Deus está falando conosco nesse dia. Vai passar ou vai ficar? Olhe para o teu casamento. Você está vivendo uma crise ou vai passar essa crise? Porque quando nós achamos que estamos vivendo, que isso é a nossa vida, isso é o nosso estilo de vida, amigo, você não vai suportar, você vai cair fora. Dá uma olhada para você. Observe você. Quando nós entendemos que nós vamos passar, que isso aí é temporário, não é temporário de ilusão, não, isso aí vai passar, não, encara, vai para cima, porque Deus nos exalta em tempo de crise, Ele exalta em tempo de crise aqueles que acreditam que nós vamos passar, que Deus está conosco. Lógico que não é ser uma pessoa negligente, não é não ser pessoa ali ao léu, não, é entendermos a palavra. Aí Deus ele fala sobre isso. Acompanhe comigo aqui. Nossa, eu dei uma volta para chegar no negócio aqui no manto. Versículo de número 7. Ele diz o seguinte: que Deus ele nos exalta em tempo de crise. Mas precisamos praticar. A primeira coisa que ele diz aqui na sua palavra é: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Qual é a diferença daquele que vive na crise e daquele que está passando pela crise? Qual é o nível da sua sujeição a Deus? O sujeitar a Deus é entender que só Ele é a melhor escolha. Vou repetir. Qual é a diferença daquele que está passando pela crise e daquele que está vivendo na crise? Daquele que está vivendo na crise, a sua escolha nunca é Deus em primeiro lugar. Tiago ele disse: sujeitai-vos a Deus. Ou seja, Deus é a melhor escolha. Então, em tempo de crise, para onde temos que correr? Em tempo de crise, aonde nós temos que buscar o socorro?
Em tempo de crise, aonde nós temos que buscar a orientação, como Deus disse para Moisés: Moisés, marcha para onde? Não tem saída. Marchar para o mar, não tem saída, mas vai, sujeita-se. Quando nós sujeitamos a Deus, nós ouvimos as suas orientações e partimos para cima. Mas aquele que está vivendo em crise nunca se sujeita a Deus. Por isso que aquele povo, ao chegar na terra prometida, não basta ver a promessa, não basta ter promessa. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós nunca vamos passar pela crise. Vamos permanecer na crise. Vamos permanecer no deserto. E Tiago, ele diz: sujeita-se, portanto, a Deus. Ou escolha, a melhor escolha é Deus. Se Deus diz que vai fazer, então vamos. Se Deus diz que vai acontecer, então vamos. Então não desista. Não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista dos seus sonhos, porque vai passar. Não desista de você mesmo, porque você não é isso, vai passar. O diabo está dizendo que não, você é. Não, nós não somos o que o diabo diz que nós somos. Nós somos o que diz a Bíblia que nós somos. Exemplo: você é mais do que vencedor? Sim ou não? Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor, como é que nós permanecemos na crise? Eu não estou dizendo que nós não vamos ter problema. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldade. Eu não estou dizendo que nós não podemos ficar doentes. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter dívida. Eu não estou dizendo que nós não podemos acontecer alguma coisa conosco. Não estou dizendo que nós somos imunes. Mas nós não vivemos isso. Isso não é o nosso estilo de vida. Por isso que Deus nunca desistiu de você, drogado, o sexual, adúltero. Por quê? Porque você não é isso. Você se acha que é isso. Mas para Deus não, porque portanto aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Passou. As coisas velhas já se passaram, passou. Coisas novas vão acontecer em você, porque Deus exalta em tempo de crise. Deus te exaltou no tempo da sua crise. Dá uma olhadinha lá para trás, quantas crises você já teve, quantas crises você já passou. Quer parar por quê? Por que você quer parar? Quantas crises você já passou? O problema é que nós sempre achamos que estamos vivendo. Só acreditamos que a crise passa quando nós saímos. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é viver. Fé é viver. Entenda. Fé é viver, meu irmão, antes de acontecer. Então a primeira coisa que temos que acontecer, que tem que acontecer conosco, é sujeitar a Deus. Resistir. Essa é a sujeição. Quando nós entendemos isso, que nós não vivemos na crise, nós passamos pela crise, a motivação da nossa vida é diferente. Como eu disse, já vou repetir de novo. O povo de Israel chegou na terra prometida, olhou que a terra tinha promessa, olhou que a terra era boa, manava leite e mel. Mas qual foi a definição daquele povo? Não dá. Não dá para passar por esta crise. Nós vamos viver nessa crise. Então é melhor voltar. Mas Josué e Caleb disse que não. Se Deus falou, nós vamos passar por essa crise. E essa crise que vão passar, nós vamos vencer. Mas eles não quiseram acreditar. Por não quiseram acreditar que eles iam passar pela crise, eles preferiram viver na crise. Então morreram no deserto. Ficaram no deserto durante 40 anos, que era algo para se passar. Eles preferiram viver essa crise. Qual é a tua escolha?
Viver a crise ou passar pela crise? Lógico, todo mundo vai dizer, pastor, eu quero passar pela crise, mas não basta desejar, meu irmão, minha irmã. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma ação. E aí Deus, ele olha, o nosso adversário, ele olha para nós e está olhando para mim, para você, dizendo, será que ele acredita que vai passar por essa crise? Ou ele acredita que ele está nessa crise, que ele vai viver essa crise? Essa é a minha vida, deixa a vida me levar, eu sou assim mesmo, não tem jeito, é desse jeito, eu vou viver isso mesmo. E aí a Bíblia diz que nós fomos chamados para viver uma vida, e uma vida em abundância. Deus nos chamou para isso. Por isso que ele diz, eu vou repetir, ele deixou a paz, e a paz não é igual do mundo. O mundo só tem paz quando não tem crise. Porque o mundo vive as crises, nós não. Nós passamos. Por isso que Jesus nos Getsemane, na sua oração, ele disse, Pai, se possível de mim, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. E aí foi feita a vontade de Deus, Jesus na cruz, mas isso ia passar. Oh, aleluia! Jesus foi para a cruz porque ele sabia que aquilo ali não era definitivo. Jesus foi para a cruz porque ele sabia que dali era temporário. Porque ele sempre disse aos seus discípulos, ei, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É temporário. Vai passar. Vai passar. Os dois ladrões na cruz, um dizia, eu estou vivendo isso, me tira daquilo. E o outro disse, não, vai passar. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso, porque vai passar. Vai passar. Oh, irmão, não sei se eu vou conseguir continuar o sermão. Eu não sei se eu vou continuar o estudo que eu preparei, mas quando eu dobrei o meu joelho para entrar na live, você falou, Senhor, guarda o meu coração, porque eu não estou preocupado com quantos vão assistir, eu não estou preocupado se vai ter gente, se não vai ter, mas o que eu quero, Senhor, é continuar levando as boas novas. É tudo que eu quero, é tudo que eu sonho. Então não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer. E eu estou tentando mudar, eu estou tentando ir por sermão, sabe? Para você poder ser mais catedrático, mais questão de seguir a liturgia, de seguir os princípios, tópicos 1, 2 e 3, sabe? Ter o começo, meio e fim, tópico temático ou textual, ou a exegese do texto, mas deixa para lá, deixa o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você, dizendo, para de achar que você está vivendo. Você é meu. Nós somos de Cristo. É isso que você tem que levar para sua família, para os seus amigos. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos, quando nós entendemos que nós estamos aqui por um período que vai passar, porque o Rei da Glória está voltando, aleluias, vai passar. Quando você olhar um parente, ente, no leito de morte, alegra o coração dizendo, vai passar. Porque nem a morte pode te vencer, vai passar. Porque você vai ressuscitar, vai passar. Está na hora de nós resgatarmos isso. Está na hora de nós resgatarmos isso e levantar a cabeça e deixarmos de sermos vítima. Deixarmos de sermos vítima porque nós não fomos chamados para viver a crise, nós fomos chamados para passar por ela. Nós somos chamados para cantar o cântico da vitória, fomos chamados para vencer todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores, e Paulo diz isso.
Nem a morte, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor, porque nós somos mais do que vencedores. Não importa a crise que chega, mas vai passar. Por quê? Porque Jesus é a melhor escolha. É o que Tiago está dizendo. Se sujeita a Deus. Escolha a Deus. Sabe por quê? A doença da depressão, doença, é doença. Não é coisa diabólica, maligna, que a pessoa está perturbada. Não, é doença. Doença da mente. É porque essa pessoa, ela olha as circunstâncias, ela acha que ela está vivendo. E quando ela acha que ela está vivendo, ela acha que ela não vai sair. E quando ela acha que ela não vai sair, ela desiste de viver. Ela desiste de lutar. Conformada que isso é a vida dela. É isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer essas boas novas para você. Não é uma questão de religião. Não estou falando questão de crente, estou falando questão de ser humano. Eu estou falando uma questão para você, homem, mulher, jovem, criança. Deus não te chamou para viver na crise. Deus chamou para você passar pela crise para mostrar o quanto Deus é grande na sua vida, porque Deus exalta em tempo de crise. É só você olhar as histórias. É só você olhar a sua história um tempo atrás. Mas por que lá atrás você passou pela crise e hoje você não está conseguindo passar? Dá uma olhada como você era e dá uma olhada como você é. Como você era, você escolhia Deus em primeiro lugar. A sua maior opção era Deus, não era a sua vontade, não era a vontade de um, não era a vontade de outro, era a sua vontade. Você dá para entender? Quando você entende isso, a sua opção, ela se torna melhor. Ela se torna melhor. Então, vamos prolongar, senão vai ficar muito extenso isso daqui, você não vai entender. Mas eu fico feliz por você estar vendo essa live, vendo essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que não fique somente no seu coração, mas que você coloque em prática, porque Deus exalta em tempo de crise. Só que você precisa entender que eu não estou na crise, estou passando pela crise. É o que o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós falamos muito isso. Ele está dizendo que tem começo, meio e fim. A tua luta tem começo, meio e fim. Assim como foi de Jó. Jó, ele passou por uma crise. Ele não viveu essa crise. Alguns vão dizer, pastor, mas viver e passar não é a mesma coisa? Não, viver é o estilo de vida. Viver é o conformismo, é eu sou isso, isso mesmo, é desse jeito e ponto final. Aceito, vamos embora. Não. Não. Não, porque Joel mesmo disse isso, Abacuque mesmo disse isso, Abacuque fala sobre isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça na minha vida, ainda que eu passe por pior situação da minha vida, eu me alegrarei no Senhor, porque o justo viverá da fé. Você está entendendo? A Bíblia diz que o justo viverá da fé e não de crise. E se eu vivo da fé, como é que eu posso viver a crise? É inconcebível, não tem duas coisas, não tem como viver uma ou eu vivo outra. Ou eu vivo pela fé, ou eu vivo da crise. E quando nós vivemos da fé, passamos pela crise. A Bíblia está cheia disso. E aí Tiago ele diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, Deus é a sua melhor opção. É a sua melhor opção. Então, pastor, qual é a diferença de quem vive na crise e de quem passa pela crise?
Primeiro, de quem vive na crise, Deus não é opção. Deus não é opção. É a última. Deus é aquela que não deu nada certo, agora eu vou lá procurar Deus. É a última. Você tentou tudo. E aquele que passa pela crise, Deus é a primeira opção. Lembra deserto? Deserto? O povo pelo deserto? Lembra que quando Deus ele leva o povo para circunstâncias difíceis? Poxa, será que Deus não poderia dar água antes do povo ter sede? Será que Deus não poderia dar comida antes que o povo tivesse fome? Será que Deus já não poderia chegar já com o mar vermelho aberto e o povo passar? Porque Deus permitiu que o povo ficasse ali, ficasse naquela angústia, naquela agonia, para poder entender que eles não foram chamados para viver, mas foram chamados para passar. Aleluia! Foram chamados para passar. Cantamos muito esse louvor. O mar se abriu, o povo passou, vai passar. Entenda isso. Não porque nós vamos viver de crise em crise, de situação, aflição é aflição, mas nenhuma dessas vai nos parar. Porque até chegarmos lá na glória, vai passar, meu irmão, vai passar. Assim como vai passar esse dia, amanhã já é segunda-feira, vai passar. Então levante a sua cabeça, tome uma atitude, ponha Deus em primeiro lugar. Antes de tomar alguma ação diante de uma crise, você ficar desesperada, ficar, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou pedir emprestado, eu vou me separar, eu vou dar um tiro na cabeça. Não, você está vivendo a crise, mas aquele que passa pela crise, ele disse: Deus, o que eu faço? Deus, me dê uma orientação. Deus, eu estou te escolhendo. Tu sabes, Senhor, o que eu estou vivendo. Tu sabes, Senhor, que a minha alma está aflita. Tu sabes, Senhor, que a minha alma está abatida. Mas todavia me alegrarei no Senhor. Deus, fala algo comigo, me dá uma orientação. Porque eu não fui chamado para viver esta crise, Senhor. Eu não fui chamado para viver um casamento destruído. Eu não fui chamado para ser humilhado. Eu não fui chamado para... Eu não fui chamado, Senhor, para viver nessa condição. Eu fui chamado para glorificar e honrar o Teu nome. A minha vida, Senhor, foi chamada para glorificar o Teu nome. Então, Senhor, eu sei que essa minha condição de pecador vai passar. Vai passar. Então não se conforme com o seu pecado. Não se conforme com a sua situação. Vai passar. Vai passar. Mas primeiro, só passa para aqueles que colocam Deus como prioridade, como escolha, em primeiro lugar. Segundo, quando Tiago ele fala aqui, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele está dizendo o seguinte, que quando nós resistimos o maligno, é que nós temos a consciência dos nossos atos e dos nossos pecados. Seguinte, quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus em primeiro lugar, Deus é a nossa escolha, nossa opção, nós estamos dizendo para o mundo espiritual, essa crise vai passar. Deus, por a última solução, Ele é Deus misericórdia, Ele vai te abençoar também, mas você vai viver a crise, e quem vive a crise vive numa angústia, cai em depressão, toma atitude errada, faz besteira, fala besteira, perde aquilo que conquistou, sabe? Não entende. Não entende. Então, quando aquele que vive na crise, ele perde, mas não torna a conquistar. Aquele que passa pela crise, ele perde, mas ele volta a conquistar. Lembra de Jó? Perdeu. Por quê? Porque ele passou pela crise, mas ele disse: eu sei em quem tenho crido. A diferença é essa. Quem vive, perde,
e não consegue conquistar de volta. Aquele que passa, perde, mas tem em dobro em volta. Aquele que vive é humilhado e não consegue voltar mais ser exaltado. Aquele que passa é humilhado, mas a Bíblia diz que Deus honra, é exaltado. Aquele que vive, ele sempre será humilhado e nunca será exaltado. Mas aquele que passa pela crise, ele é humilhado, mas Deus venha e exalta. Você consegue entender isso? Você consegue entender como Sadraque, Mesaque, Ananias, Azarias e Misael? Eles estavam numa crise. Só que eles entenderam que eles estavam passando por esta crise. Eles não estavam vivendo a crise, melhor dizendo. Por isso que eles tiveram a ousadia dizendo: ó rei, fique sabendo que nós não vamos adorar. Nós não vamos adorar, nós não vamos se curvar a este Deus. Porque nós temos um Deus, a nossa escolha é Deus. E ponto. Porque diante dessa crise, eles poderiam se curvar. Qual o problema? Dá uma curvadinha, depois pede perdão, porque o que vale mais é a vida. Mas eles não optaram por si, eles optaram por Deus, eles escolheram Deus. Lembra a diferença? De que quem vive a crise escolhe Deus por último e quem passa pela crise escolhe Deus primeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolveram passar pela crise. E às vezes a gente pensa que passar pela crise é passar em coisas boas. Não, aí o rei disse: beleza, meu rei, beleza, não quer se curvar? Amarre ele e jogue na fornalha e aumente 7 vezes mais. E aí quando pegaram esses homens, esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram na fornalha. Oh, aleluia! Eles estavam passeando na fornalha. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles não estavam vivendo na crise, passando pela crise dentro da fornalha, mas existia o quarto homem lá, aleluia. Deus não disse para você que você não ia passar por problema, que você não ia passar por dificuldade, mas Ele prometeu para mim e para você que nós iríamos passar, que nós iríamos chegar do outro lado, que nós iríamos vencer. Que aí Ele diz o seguinte, que até o último inimigo, a qual muitos de nós, a humanidade não consegue vencer, a morte, como as pessoas estão com medo da morte, mas Ele prometeu para mim e para você: vai passar, essa morte vai passar, porque eu vou te ressuscitar no último dia, aleluia. Por isso que nós não temos medo. Vai passar, porque Deus exalta em tempo de crise. Deus exalta em tempo de crise. Mas para isso, qual é a tua primeira escolha? Qual é a tua primeira opção? Vai para a igreja quando dá? Procura Deus quando dá? Lê quando dá? Estuda quando dá? Dá um glória quando dá? Só quando está em crise? Faça isso não. Faça isso não. Escolha Deus. Porque em tempo de crise Ele vai te exaltar. Olha o que está acontecendo aí. Olha a crise que está chegando. Hoje é a crise da doença do coronavírus. Amanhã será crise financeira. Porque muitas empresas vão fechar. O dinheiro vai ser escasso. E aí vai ficar o desespero das pessoas desempregadas. E aí, o que vai fazer? As igrejas estão fechadas. E aí, aonde vai arrecadar dinheiro para pagar o aluguel, água, luz? E aí, e o dinheiro das campanhas, como vai fazer agora? Está dependendo de quem? Das ofertas, dos dízimos? Ou de Deus? Porque quem crê que Deus é em primeiro lugar, em tempo de crise, Deus exalta. Essa é a diferença.
Eu não estou preocupado quanto tempo a igreja vai ficar fechada. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho pregado. Eu sei que eu tenho passado pelas minhas ovelhas. Porque a crise ia chegar. Eu falei um dia para eles que eu não estaria junto. Mas sempre ensinei que Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque diante disso, aonde Deus iria conduzi-los, eles iam passar. Eles iam chegar do outro lado. Porque em tempo de crise, Deus quer te exaltar. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, nesse dia. Então, compartilhe essa mensagem. Leve para as pessoas que estão vivendo crises, vivendo mesmo. Arranque essa pessoa dessas trevas, arranque para ela, diga para ela, o que você está vivendo não é real. É algo que vai passar, mas você precisa primeiro entender, porque ela vai dizer assim, isso não é real, então o que que é? Precisa mudar a mente. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que já aconteceu. Porque Deus ele exalta em tempo de crise. E aí Tiago ele diz que para exaltar em tempo de crise eu tenho que fazer a primeira escolha, sujeitar-vos, ou seja, Deus é a minha escolha. Segundo, quando diz resiste ao diabo, eu tenho que ter a consciência das minhas atitudes e dos meus pecados. Ou seja, eu só cedo ao diabo, eu só cedo das minhas paixões, eu só cedo das minhas vontades quando eu não conheço as consequências, porque o pecado não é ruim. O pecado é bom, o pecado é gostoso. O que é ruim é a consequência. Então quando eu resisto ao diabo, eu estou dizendo, eu tenho a consciência do que eu vou fazer, vai trazer desgraça para a minha vida. Deus quer exaltar aquele que passa, aquele que tem certeza que vai passar, ele não cede ao pecado. Exemplo, José, garotão, preparado, saradão, que nem o pastor aqui, bonitão. Misericórdia. A minha esposa dizendo misericórdia. E ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha uma obra de Deus na sua vida. E de repente, uma mulher tentou agarrar ele, tentou seduzir ele, tentou levar ele para a cama. O que José fez? Resistiu. Correu. Por quê? Porque ele sabia que aquela crise era passageira. Agora, quando você não entende que a crise é passageira, você vai olhar essa oportunidade e dizer, meu Deus, acertei na loteria, vou ficar com a mulher do patrão, a mulher está cheia do dinheiro. Vou me adiantar, vou deixar de ser escravo, vou ser o xodózinho dela, vou me adiantar. Por quê? Porque se acha que está na crise. Toda vez que nós cedemos o pecado, porque nós achamos que estamos vivendo isso. Porque quando nós achamos que nós não estamos vendo que isso vai passar, você não cede, você não resiste, você cai fora. Porque você tem a consciência desse ato. Porque não vem tentação senão humana, mas Deus dá o escape, Deus dá uma saída, vai passar. Essa angústia, essa tentação vai passar. Então resista, tenha consciência. Paulo, Pedro, Tiago está dizendo isso. Deus quer nos exaltar em tempo de crise, mas primeiro, Jesus tem que ser a primeira escolha, não a última. Não o que vai dar, não o que vou tentar. Primeiro, Ele tem que ser a minha escolha. Então, conte de qualquer coisa, antes de eu tomar qualquer decisão, de qualquer loucura, diante da crise, eu vou para os pés do Senhor e dizer, o Senhor, fala comigo. Segundo, não cederei às tentações diante da crise, porque eu entendo a consequência disso. Não abro mão, porque isso vai passar. Quando eu entendo isso, Paulo ele disse, ele esmurrava o seu corpo à servição, porque ele diz, isso vai passar. Porque isso não é permanente, porque Deus dá um escape.
Não vem tentação senão humana. Nós caímos na tentação porque nós achamos que estamos vivendo isso. Não tem saída. Tem saída sim. Tem saída sim. O que eu estou falando com você é um homem de Deus. Estou falando aqui como profeta do Senhor. Tem saída sim. Porque eu sei quando Deus está me usando. Eu sei quando Deus está falando comigo. Então está na hora de nós deixarmos ser os meninos da fé. Está na hora de nós deixarmos ser criança na fé, dizendo não dá, não posso, não consigo. Está na hora de nós entendermos e sermos homens e mulheres de Deus diante dessa crise, dizendo vai passar. E não entrar na histeria das pessoas dizendo vai passar, eu sei que está difícil, eu sei que as coisas acontecem, eu sei que essa doença mata, eu sei que a crise está difícil, eu sei que o desemprego está grande, eu sei que o teu casamento está ruim, mas vai passar porque eu creio num Deus do impossível. Nós falamos isso, mas nós não vivemos isso. Vai passar. Porque Ele está voltando, vai passar. E aí ele diz... Quando nós tomamos essa atitude de sujeitarmos Deus em primeiro, resistir, reconhecer a consequência dos nossos pecados, o diabo ele foge de nós. Ele foge por quê? Porque você se sujeitou? Porque você resistiu? Não, porque ele reconheceu que você entendeu que você não está vivendo na crise, que você está passando pela crise. Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que o diabo fez com Jó, dizendo o seguinte: ele vai negar o teu nome. Ele vai negar o teu nome, sabe por quê? Porque ele nunca passou por crise. Ele nunca passou por crise. Se eu abençoar ele com tudo, se eu dar tudo para ele, deixa ele passar por uma crise. Deixa eu colocar algo nele, para ele viver a crise, para ver se ele não vai negar o teu nome. O desafio não era o quanto Jó iria suportar. O desafio é o quanto Jó iria entender se iria viver na crise ou se ele iria passar pela crise. Me prova isso na Bíblia, pastor. Você está falando heresia. Jó 42. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, não importa se eu faço ou deixo de fazer. A crise vem, a escolha é minha. Vou viver ou vou passar? É simples assim. É simples assim. A luta do diabo, a ação maligna, a guerra espiritual, é que o diabo quer que você entenda que você viva algo que Deus disse para você não viver. Deus nos chamou para vivermos o melhor. Deus nos chamou para vivermos uma vida em abundância. Deus nos chamou para que nós possamos viver pela fé. Só que diante das circunstâncias da vida, nós desistimos muito fácil, nós murmuramos, nós, saímos da igreja, nós criticamos o pastor, criticamos o irmão, criticamos a irmã, falamos isso, falamos aquilo, botamos mal naquilo. Amigo, se fosse isso, Jesus não conseguiria vencer em nada, muitos não conseguiriam vencer em nada. Nós vivemos botando culpa nos outros, que, é os outros. Não, é você que está vivendo essa crise interna. É isso que ele está falando aqui no versículo de número 1. Aqui, ó. Tiago, capítulo de número 1, que até saiu aqui da minha página aqui. Tiago, capítulo de número 4, quer dizer, melhor dizendo, que ele diz assim, ó: da onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde são, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está dizendo, da onde vêm as crises? As crises vêm de você, vêm de mim, vêm o que está dentro de nós. Porque Jesus, tu que é um homem que passou por maior crise, cara. Mas nenhuma delas fez ele viver. Nenhuma delas. O diabo tentou, tá com fome?
uma crise de fome, amiga. E o diabo diz assim, ó, tem uma solução para você. Transforma essa pedra em pão. E aí Jesus disse, se lembra lá em Tiago, capítulo 4, verso número 7, sujeitai-vos a Deus, Deus é a primeira opção. Quem tem certeza que passa pela crise, não escolhe si, escolhe Deus. Ele diz para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai. Eu não estou vivendo uma crise, eu estou passando pela crise. E com prova disso que eu estou passando pela crise, eu não vou optar por mim, eu vou optar por Deus. E aí? Qual é a tua escolha? Vai continuar vivendo a crise? Ou vai optar passar por ela? Não de boca. Está na hora de atitude. Está na hora de o mundo das trevas ver que ainda tem pessoas que creem num Deus que exalta em tempo de crise. Não é exaltar no momento que a coisa passou. É antes disso. As pessoas olharem para você e ter a certeza, aquela pessoa tem certeza que ela vai passar essa situação, que essa situação vai passar. As pessoas estão olhando para você. Qual a intenção? Que vai passar ou que vai permanecer? Então, finalizo aqui no versículo de número 10. Me desculpe a demora, mas a gente tem que aproveitar quando o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração. E eu não sou disso. Pelo contrário, eu sou até tímido. Mas você que está me vendo, ouça. Você mesmo, ouça. Pare de achar que você está vivendo isso. Você está vivendo porque você quer. Mente, psique. Deus te chamou para você passar. Então não fique culpando a Deus dizendo, por que, Senhor? Por que eu? O que eu fiz de errado? Nada. Mas Ele te leva para o deserto porque Ele está te conduzindo a uma terra prometida. Ele te leva para o deserto porque Ele está te conduzindo a uma promessa. Ele te leva para o deserto porque Ele está conduzindo a uma vitória, porque Deus exalta em tempo de crise. E eu finalizo aqui. Tiago 4, verso de número 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esta é a palavra que eu tenho para deixar para você nesse dia. Se você não entendeu, veja de novo, que vai ficar lá na nossa página esta mensagem. Reveja, mastigue. Quando você estiver fraco, traga de volta essa mensagem. Coloque de volta essa mensagem, ou se você não entendeu, grave somente isso, que vai ficar na sua mente e você vai dormir hoje dizendo, eu não estou vivendo, eu estou passando. Eu não estou vivendo, eu estou passando. E a partir de hoje, eu vou escolher as minhas opções, Deus. E eu vou resistir ao diabo, porque eu tenho a consciência do meu pecado. Eu tenho a consciência da situação. Isso daqui, dentro de mim, vai mudar. Porque o que contamina as nossas atitudes não são as crises externas, mas são as crises internas. Porque se você estiver bem com você mesmo, você encara qualquer crise. Agora, quando você não está bem com você, qualquer crisezinha pequena é motivo de você desistir, é motivo de você parar. Volte. Volte ao projeto de Deus. Volte aos sonhos de Deus. Volte para a casa de Deus. Volte a ser aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, conforme Deus havia dito quem você é.
você é um profeta, você é uma profetisa, você é um pastor, você é uma pastora, volte. Esta é a palavra de um servo humilde, com grande temor, medo tremendo, porque a única coisa que eu tenho para mim é isso. Eu não sei se Deus tirasse isso de mim, se eu teria motivação. Não importa, eu também estou passando por uma crise. E essa mensagem foi uma resposta para mim. Porque às vezes a gente passa por algumas humilhações, a gente passa por algumas afrontas. E aí a gente fica questionando, dizendo: Deus, por quê? Por que isso? Mas tudo isso é para o nosso crescimento, tudo isso é para mostrar: filho, eu estou te conduzindo à vitória, te conduzindo a um caminho. E esse caminho te leva muitas vezes a lugares estreitos, te leva ao vale da sombra da morte, te leva às cavernas como Elias, te leva às covas como Daniel, te leva às fornalhas como Sadraque, Mesaque e Abednego, te leva como Ana, que parece que os sonhos não vai ser realizado, sendo humilhada dentro de casa, e parece que Deus não ouve, e aí chega na igreja humilhada ainda pelo pastor, pelo sacerdote, dizendo que ela estava bêbada. Imagina essa mulher como ela se encontrava, mas ela tinha certeza: vai passar. Vai passar, tanto que ela fez essa promessa: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te darei Deus em primeiro lugar. E foi quando o sonho dela se realizou. Então, meu querido, minha querida, você que está vendo isso, repasse ou leve você mesmo essa palavra, diga: nós estamos passando pela crise, nós não estamos vivendo esta crise, porque nós estamos vivendo Deus. E onde está Deus não tem crise. Aonde está Deus, a liberdade. Aonde está Deus, a alegria. Aonde está Deus, a certeza. Aonde está Deus, ao sobrenatural. Aonde está Deus, o pão e o peixe se multiplica. Aonde está Deus, o vento obedece, o mar obedece. Aonde está Deus, o fogo não pode consumir. Aonde está Deus, nem 4 dias morto pode parar, pode segurar. Aonde está Deus? Essa crise vai passar. Vai passar. Marta e Maria não acreditou, mas a crise vai passar. Jesus tinha certeza que vai passar, por isso que demorou 4 dias. E Marta e Maria estavam no o Senhor, volte logo, porque nós estamos vivendo uma crise. Jesus não voltou, porque Jesus está dizendo: vai passar. Ei, escuta aqui, que Deus está falando aqui no meu ouvido agora. Sabe por que Ele não está falando contigo agora? Sabe por que Ele está no silêncio? Não é porque você está vivendo, é porque Ele tem certeza que vai passar. Se vai passar, Ele não precisa falar. Porque parece que as coisas não estão mudando, é porque você não entendeu, é que você não está vivendo, é que vai passar. Vai passar. Amém, amados? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quarta-feira nós estaremos aqui às 8 horas da noite, às 20 horas, trazendo aí a ministração aí do estudo sobre escatologia, mas das 7 às 7h30 estaremos aí trazendo louvor, né, com o nosso irmão Ed, nosso ministro de louvor. Os irmãos aí da igreja estejam mandando vídeo. Eu agradeço aí os irmãos aí que estão assistindo essa live, mas entenda, não pare, volte ao teu chamado. Porque você está olhando para a crise e dizendo que você está vivendo essa crise. Porque Deus quer, é porque Deus permitiu, é porque Deus isso, é porque Deus é aquilo. Não. Ele só permite uma coisa quando você passar por ela. Porque nós somos mais do que vencedor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e toda sorte de bênçãos sobre a sua vida
e a escolha é sua. Deus exalta em tempo de crise. A escolha é sua. Vai viver ou vai passar? Um beijo no seu coração. Deus te ama.